Olá, queridos, que a graça, a paz e a alegria sejam multiplicados em seus corações. Tudo bem com vocês? Como vocês começaram esse ano? Entusiasmados, animados, prontos para oferecer o seu melhor ao Senhor? Hoje quero falar com vocês a respeito do poder das primícias. Vamos entender um pouquinho melhor sobre esse princípio e buscar aplicá-lo da melhor maneira em nossas vidas. Amém? Mas antes, eu já vou pedir para que você deixe o like para fortalecer esse canal e também para que você semeie essa palavra. Se essa palavra te abençoar, compartilhe com mais pessoas. Deixe que essa mensagem, esse princípio, possa alcançar mais pessoas e Deus vai te abençoar de modo sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. O que são as primícias? As primícias são os primeiros frutos da terra. Antigamente, esses frutos eram entregues como oferta ao Senhor. Era uma atitude de consagração, garantindo que toda a colheita fosse abençoada, pois a entrega dessa parte habilitava, a pessoa que estava entregando a estar debaixo de uma cobertura, debaixo de uma bênção de Deus. Então, primícias, como a própria palavra diz, é algo que indica primazia, prioridade. É aquilo que vem em primeiro lugar. Essa definição nos mostra que a consagração das primícias cumpre de maneira perfeita o papel de honrar e adorar a Deus com excelência, a verdadeira adoração. Então, quais são os princípios que envolvem o conceito de primícia? Em primeiro lugar, o conceito de prioridade. Amar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E em segundo lugar, a honra, a excelência, porque só o melhor vai honrar verdadeiramente o Senhor. Só quem ama de verdade, honra o Senhor de verdade, vai sempre lembrar das primícias e consagrá-las diante do Senhor. Vocês que me acompanham aqui já há algum tempo, vocês podem notar, eu consagro ao Senhor, por exemplo, todos os meses, quando vira o ano, e no meu secreto, todos os dias eu consagro os meus dias ao Senhor também. Acordar de manhã e já consagrar. Então, as primícias, elas não envolvem somente bens materiais. Primícias são primazias, é primeiro lugar de tudo, do seu tempo, do seu melhor fruto, da sua colheita. E todas as vezes que você oferece a primícia, seja ela material ou qualquer outra questão que envolva uma primícia naquele momento, você está fazendo com que todo o resto torne-se santo. Romanos 11:16 diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então, trazer uma primícia para o Senhor, logo no início do ano, por exemplo, agora que nós iniciamos um ano novo, vai garantir para você que os próximos 12 meses desse ano sejam santos, sejam sagrados, sejam totalmente benditos e estejam debaixo dessa cobertura, dessa bênção do Senhor. Gênesis 4 diz assim, versículo 3 e 4. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Aqui nós temos a história de Caim e Abel. Os dois ofertaram ao Senhor. Caim mexia com a agricultura, Abel era pastor de ovelhas, mas aqui está falando na palavra claramente que Caim, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da oferta ao Senhor. Passado algum tempo, não foi imediato.
Já Abel, ele separou já das primeiras crias as melhores partes e já ofertou para o Senhor. Então nós vemos aqui que Abel priorizou o Senhor. No momento que ali já estava nascendo as crias, ele já estava vendo quais eram as melhores e separando as ofertas, as partes maiores para serem entregues ao Senhor. Caim não teve esse mesmo cuidado. Caim separou sim a sua oferta, mas depois de algum tempo. Então ele não priorizou o Senhor. E foi por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim. Na verdade, não era a oferta que Deus não estava aceitando. O coração de Caim não estava alinhado com Deus. O coração de Caim não estava priorizando o Senhor. Então, para que algo seja caracterizado e aceito de bom grado pelo Senhor como primícia, primeiro precisa estar em primeiro lugar e tem que ser algo excelente, tem que ser o seu melhor. Você reunir o seu melhor fruto, aquilo que você tem de melhor, a melhor qualidade, e entregar nas mãos do Senhor. Então, o que você pode colocar como primícias ao Senhor? Em primeiro lugar, seu coração. Entregue seu coração a Deus. Entregue seu coração. Entregue seu tempo para Ele. Os primeiros frutos colhidos de tudo que vier à sua mão. Os animais, os primeiros que nascem no rebanho. Se você tem vários filhos, o filho mais velho, o primogênito, é do Senhor. Os lucros que você recebe inesperadamente, um presente que você recebeu, já separe. O que você pode fazer para separar a primícia? Às vezes é a sua gratidão. Eu recebi algo de alguém, um presente meu, mas em primeiro lugar eu vou agradecer, eu vou erguer e eu vou dar graças ao Senhor porque eu estou recebendo, mas é por intermédio dele. Às vezes ele usou uma pessoa para me abençoar. Isso é lembrar do Senhor e colocar o coração nele a todo tempo, entende? Então, eu me casei hoje, eu quero celebrar uma parte do meu casamento para eu me reunir com o meu esposo agora e nós juntos aqui vamos adorar o Senhor, vamos consagrar esse primeiro momento para o Senhor. Isso é dar o primeiro lugar para Ele, dar o lugar de honra, de destaque que Ele merece em nossas vidas. Então, queridos, esse primeiro mês de janeiro, ele corresponde à totalidade do nosso ano inteiro. Esse primeiro mês é o primeiro mês correspondente às primícias. É o mês onde você vai entregar o seu melhor para Deus. Então, você vai separar aí o que você tem de mais precioso, porque conforme o que você consagrar, entregar nas mãos do Senhor nesse mês, como primícias para Ele, é o que vai determinar o restante dos outros meses. Você vai estar debaixo dessa cobertura, debaixo dessa bênção. Amém? Primícias não é dízimo, tá? Às vezes você dá o dízimo em primeiro lugar. Por exemplo, você recebeu um valor hoje, você já separou o dízimo. Então você deu em primeiro lugar ao Senhor, porém o dízimo não é nosso. O dízimo, ele é de Deus. Nós só devolvemos para ele os 10% conforme o que está estabelecido. Amém? Então, deixa eu clarear um pouquinho mais aqui para vocês. O dízimo é a 10ª parte do total que você recebe. Você recebeu um X, você separa os 10% e você vai devolver para o Senhor. Isso é o dízimo. A primícia é o que vem em primeiro antes de tudo. Então, por exemplo, se um mês tem 30 dias, eu vou fazer a receita daquele mês, mas o que eu ganhei no primeiro dia é do Senhor. Eu vou ofertar para o Senhor. Tem pessoas, por exemplo, que conseguem um novo emprego e elas fazem um voto: meu primeiro salário eu vou dar para o Senhor. Por quê? Porque a primícia é voluntária e ela é de coração por você colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Então, uma pessoa que conseguiu um trabalho hoje e veio um valor para ela, o primeiro salário, ela entrega inteirinho nas mãos do Senhor. Por quê? Em gratidão ao Senhor
reconhecendo que é por meio dele que veio aquela bênção e que ele está ocupando o primeiro lugar. Mas lembrando que primícias não é só nas finanças, é em tudo, tá? Isso tem que ser um hábito, tem que ser um hábito em nossas vidas, priorizar o Senhor a todo momento. Dessa forma, tudo em nossa vida vai ser abençoado de modo sobrenatural. Provérbios 3, versículos 9 e 10 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Para finalizar, quero colocar para vocês aqui as palavras que estão em 1 Reis 17. Eu vou ler para vocês ali a partir do versículo 12. Diz assim: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e para o seu filho, pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Queridos, nessa história nós temos a história dessa viúva de Sarepta, onde Elias é enviado a ela. Essa viúva, ela tem só um pouco de farinha e um pouco de azeite dentro lá da casa dela para preparar aquilo que ela acreditava ser a última refeição dela e do filho. Existia uma seca naquela região, muita miséria, e ela já estava sem saber mais o que fazer, não tinha mais recursos para fazer mais nada. E Elias fala para ela: faz um bolo, mas separa a primeira parte e traz para mim. Daquele pouco que ela tinha, ela obedeceu, ela sentiu o chamado para obedecer e fez conforme o profeta falou. Ela entregou a primeira parte para o profeta. E o que aconteceu? Não faltou azeite, não faltou a farinha até que a chuva viesse. A chuva abundante que Deus promete derramar sobre todos aqueles que cumprem os princípios. Então a primícia, ela é um princípio de priorizar o Senhor. Essa mulher, que recado que ela passou para o reino espiritual? Olha, eu tenho pouco, mas a minha prioridade ainda está em obedecer a voz do Senhor. Eu vou tirar de mim e do meu filho, mas a prioridade para mim é obedecer. Então meu coração está no lugar certo, de obediência ao Senhor, de realmente lançar essa semente e confiar que o Senhor é poderoso para fazer o que Ele prometeu. Então Deus é fiel para cumprir. Você cumpre princípios, Deus cumpre promessas. É exatamente nessa ordem. Amém? Então, queridos, a ordem de largada foi dada. 2022 já começou. Nós temos aí esse primeiro mês, que é o primeiro mês de janeiro, para semearmos as nossas primícias, para derramarmos no altar do Senhor tudo de melhor que nós temos. Então capriche nas suas sementes, pois os demais meses estarão diante da cobertura das bênçãos do Senhor e da destra da justiça dele, que estará operando maravilhas em todas as áreas da sua vida. Amém? Eu vou ficando por aqui, abençoando sempre a sua vida, a sua família, a sua casa,
tudo que o Senhor colocou de mais bonito dentro do seu coração, os seus sonhos, os seus projetos, em nome do Senhor Jesus.